Fala galera, vamos para a aba de produção de entrega aqui, beleza? Logo em seguida, só clicar na aba de entregas aqui na tabela. A gente tem essa aba de entrega com 3 configurações, que é opções de entrega, classe de entrega e área de entrega, que é a que a gente vai configurar agora. A gente tem muitos tipos de configurações, galera. Aqui, eu vou clicar em adicionar área de entrega, você poderia clicar lá em cima também. A gente tem 3 configurações para a gente realizar aqui, beleza? Seria o nome da entrega, ok? Nome da área de entrega. Normalmente eu adiciono no Brasil, ou se você trabalha aí com outras localidades, você poderia, por exemplo, só adicionar São Paulo, que só venderia para São Paulo nessa área de entrega, entendeu? Na região da área, a gente tem o que? A gente tem as opções de estados e tudo mais, para a gente poder estar selecionando. E a gente pode limitar por CEP também, que a gente vai aprender também a fazer isso, porque isso aqui é bem legal. Se você só quiser vender para uma localidade, por exemplo, eu quero vender aqui só para Salvador. Eu edito meu CEP somente que eu quero vender para Salvador, em tais regiões. Então eu adicionaria o CEP aqui. Então, se alguém tentasse calcular, o CEP não iria validar. Por exemplo, aqui ele diz como fazer essas configurações e aqui a gente tem a documentação, mas a gente vai explicar também como é que faz isso, beleza? Logo em seguida a gente tem os métodos de entrega para a gente poder adicionar. Por exemplo, eu tenho aqui para o método de entrega taxa fixa, frete grátis e retirar no local. Eu vou botar frete grátis aqui. E lembrando, a gente vai aprender também, galera, a configurar os correios. Isso aí é para uma aula mais à frente, que é um pouco diferente o método de configurar. Por exemplo, galera, se eu configurar aqui o Brasil e salvar, por exemplo, se eu vir em algum produto, deixa eu só atualizar aqui para ver se salvou corretamente, salvou. Se eu vir aqui no meu produto, que eu tenho um produto já aqui que eu adicionei no carrinho, só para a gente testar. E se eu fizer uma configuração, aí ele já tem um frete grátis aqui, ó, porque eu tô com a configuração já feita, tá vendo? Mas se eu quisesse configurar somente para esse CEP aqui, por exemplo, eu poderia, por exemplo, vir aqui, ó, apagar esse Brasil e adicionar o limite de CEP somente que eu quero entregar nesse CEP. E será que ele ficaria também frete grátis? Olha isso, ficaria frete grátis. Mas, e se eu adicionasse um outro CEP aqui, será que ele ficaria? Olha isso, não existe métodos de entrega disponíveis, entendeu? Você consegue, por exemplo, configurar um delivery de modo muito simples com essas configurações que a gente vai disponibilizar aqui. Para você configurar, galera, uma faixa de CEP, aqui também é muito simples de fazer. A gente buscaria no Google aqui faixas de CEP aí, Salvador, por exemplo, aqui. E a gente teria aqui a faixa de CEP do Brasil, de vários locais do Brasil, tá entendendo? E a gente faria essas configurações, por exemplo, a gente tem a faixa de CEP aqui de São Paulo, por exemplo, aqui. A gente poderia fazer essas configurações, a gente tem a faixa de CEP da Bahia aqui, de Salvador e tudo mais. E a gente sim consegue fazer todas essas configurações somente com essas faixas de CEP aqui. Por exemplo, se eu adicionar essa faixa de CEP aqui, provavelmente o jeito correto de adicionar seria assim. Eu vou dar um enter aqui, deixa eu apagar aqui. Vou adicionar essa faixa. Porém, a gente não poderia salvar assim. Eu teria que apagar isso aqui e adicionar os 3 pontos aqui para a faixa ficar desse jeito. Eu salvaria aqui, viria aqui agora no meu na minha finalização de compra e olha isso, as configurações que a gente tem. Se eu adicionar, por exemplo, outra faixa de CEP aqui, uma faixa de CEP totalmente diferenciada, ele vai dizer que eu não tenho um método de entrega disponível. Então, para a gente configurar uma faixa de CEP, seria desse modo aqui. A gente poderia, por exemplo, configurar diversas faixas de entrega totalmente diferentes. Eu vou deixar aqui, galera, essa tabela disponível para vocês. E um método também que a gente poderia fazer aqui seria nesse estilo aqui. Vou fazer mais uma configuração para vocês entenderem. Aqui eu vou adicionar São Paulo, ok? São Paulo seria entregue somente nessa faixa de CEP. Eu vou clicar em salvar. Vou voltar para minha área de entrega. Irei criar uma nova área de entrega. Agora eu adicionaria aqui, por exemplo, vou adicionar aqui Salvador. Adicionar um método de entrega e vou adicionar aqui retirar o local.
Na verdade, eu vou adicionar Bahia. Beleza? Eu iria salvar ele aqui. Logo em seguida, galera, eu viria aqui na minha aba de finalizar compras. Iria configurar aqui, por exemplo, Bahia. E vou adicionar esse CEP e ele daria a minha opção de retirar ao local, ok? Muito simples a configuração também. Porém, se eu adicionar São Paulo aqui e eu testar essa faixa de CEP aqui, por exemplo, ele vai me dar também outro tipo de opção. Deixa eu só ver aqui o CEP de São Paulo. Esse CEP aqui. Olha a opção que ele me daria. A opção de frete gratuito, entendeu? Muito simples essas configurações. A gente tem também outros tipos de configurações, galera, que seria, por exemplo, o nível de poder de cada configuração. Por exemplo, se eu adicionasse aqui uma área de entrega chamada Brasil, e adicionasse aqui todo o Brasil, e adicionasse, por exemplo, uma taxa fixa de R$5 ou algo desse tipo, beleza? Eu vou clicar aqui em editar na taxa fixa. Olha a configuração que ficaria aqui. Taxa fixa adicionada. Se eu atualizar aqui, só ver se está certinho. Show. O nível de poder que a gente tem aqui, galera, é o que? Vem por cima, beleza? A gente tem aqui, por exemplo, esse CEP seria grátis, ok? Deixa eu só clicar em editar aqui. É porque aqui ele tá com o Brasil, tá vendo? Deixa eu só salvar novamente. E voltar aqui. Show. Aqui, por exemplo, galera, a gente teria algumas configurações. Ele tá dando frete grátis pro Brasil e tudo mais. Porém, o primeiro que vem em cima, galera, ele é o que tem o maior poder, ok? Se eu adicionasse, por exemplo, um CEP aqui de São Paulo, ele me daria essa opção aqui de frete grátis. Porém, se eu arrastar aqui para cima, o taxa fixa para cima de Salvador, que Salvador, por exemplo, é o nome da área de Salvador ali, eu teria aqui Bahia e adicionasse um CEP da Bahia aqui, por exemplo, ele cobraria aqui uma taxa fixa de R$5. Por quê? Porque o nível de prioridade vem de cima. Por exemplo, eu tenho a prioridade do Brasil e ela é muito mais poderosa do que a prioridade de Salvador abaixo. Ou seja, a entrega para Bahia, para Salvador aqui seria retirar o local, não. Seria a taxa fixa, ok? Caso eu adicione isso aqui também lá em cima de São Paulo, a cada local que eu, por exemplo, configurar aqui, se eu configurar aqui São Paulo novamente e adicionar o CEP de São Paulo, ele me daria uma taxa fixa para configurar. Então, sempre que você quiser, por exemplo, dar um desconto de frete grátis para algum local, galera, você teria que adicionar em cima do método de entrega principal e por aí adiante. Eu não sei se deu para entender muito bem, mas isso aqui a gente vai aprender na prática, ok? Aqui a gente só está dando mesmo uns conceitos de como funcionaria, mas na prática vocês vão ver que isso aqui é muito mais simples. Por exemplo, eu tenho uma loja aqui, galera, que é essa loja, olha isso, o tanto de configuração que essa loja tem. Ela tem aqui uma configuração para Salvador, somente para esse CEP. Ela tem frete grátis, tem correios, tem Uber Flash e tem outros. Camaçari também, isso aqui tudo. Aí já ela vem aqui pro frete para Bahia, ou seja, todos esses CEPs acima, ela tem essas opções de frete grátis e tem Uber também e tudo mais. Já nessa opção aqui de Bahia, ela tem também outras opções de frete, como por exemplo a Total Express, que não tem nesses outros locais, entendeu? Aí a gente tem o que Brasil, selecionado apenas por algumas regiões, que ela tem também somente frete grátis, Total Express e Frenet. Paraná tem somente frete grátis, Total Express. E a gente tem aqui outros locais do Nordeste que tem frete grátis, Total Express e Frenet. Então seria mais ou menos nesse estilo que a gente configuraria uma loja, porque se eu arrastar essa aqui de Brasil lá para cima, ela tiraria todas as configurações que vêm abaixo, entendeu?
Vocês vão aprender isso mesmo na prática, na hora que a gente estiver trabalhando e criando uma loja. Vocês vão ver que isso aqui é muito mais simples, beleza? Vamos para as próximas configurações.